tudo bem com você? Vou começar esse vídeo te desejando prosperidade e o assunto que falarei hoje é sobre como fazer a contabilização de produtos e serviços em plataformas multilaterais, nesse caso a xpory.com. Você quer entender as formalidades para deixar sua contabilidade correta? O meu nome é Rodrigo Valadão, eu sou contador e então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero conceituar venda. A venda toda venda de produtos e serviços deverá ocorrer a emissão de nota fiscal, independente se a venda foi realizada em dinheiro, se recebeu em conta corrente, se recebeu em cartão de crédito, boleto bancário, cheque ou pela plataforma de permutas. Então, quando se faz a venda de mercadorias e serviços, venda de mercadorias ou serviços, de acordo com a legislação tributária no Brasil, a emissão de nota fiscal é obrigatória. Assim, a venda de produtos e serviços pela plataforma, você deverá emitir nota fiscal. Vamos observar aqui na prática de forma sintética. Eu criei uma representação de um balancete de sua empresa. Veja bem, temos a expressão de um T e de um lado eu vou denominar o lado esquerdo, eu vou colocar aqui como se fosse o ativo e do lado direito o passivo. Nas contas do ativo temos as disponibilidades. Assim, quando as contas do ativo, como a conta caixa, banco, duplicatas a receber, e também vamos abrir aqui uma conta que vai se chamar xpory.com. Logo abaixo informamos as contas de despesas e as contas de receitas, que são as contas de resultado. Nesse momento vamos falar exclusivamente sobre as receitas, que são as vendas de produtos ou serviços, e vamos mostrar o que deverá ser feito na contabilização. Eu vou determinar aqui o caso prático 1, para a gente entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Toda vez que ocorrer a venda de produtos de sua empresa, faremos o registro da venda e da nota fiscal na parte de receita, considerando que a venda foi realizada pela plataforma xpory.com, você fará o lançamento a débito na conta disponibilidade, na parte do ativo, na subconta xpory.com, aumentando assim o valor dessa receita. Já no caso prático 2, por outro lado, quando você compra um produto na xpory.com, para fins contábeis, esse desembolso qualificamos como uma despesa e fazemos o lançamento a crédito na Xpory, na parte de disponibilidades, reduzindo assim o saldo. Importante lembrar que todas as operações deverão ser feitas obrigatoriamente com emissão da nota fiscal. Já no caso prático 3, vamos apresentar a situação de que você ou sua empresa precisa comprar um produto ou serviço e no momento não tem saldo disponível para compra. Assim, você solicita um adiantamento para compras, faz o registro desse crédito na parte do passivo e destina esse crédito na conta empréstimos, na subconta xpory.com. Assim, podemos entender que em algum momento a sua conta do ativo poderá gerar um saldo negativo. Em que momento isso ocorre? No momento em que você não tinha saldo para compras de produtos ou serviços e teve que pegar um empréstimo pela plataforma. Nesse momento, seu contador abrirá uma conta de empréstimos na conta do passivo com o nome empréstimos, subconta Xpory. Assim, o empréstimo será controlado em uma conta do passivo. Como observamos, tanto as compras quanto as vendas, inclusive empréstimos, todas essas movimentações poderão ser controladas no seu balancete, do mesmo modo que as vendas e compras realizadas em dinheiro, duplicatas ou cartão de crédito. O fato é que cada subconta tem uma origem de negociação. Assim como a negociação será realizada na plataforma Xpory, o centro de receita ou de despesa deverá
ser uma conta própria identificada pelo nome xpory.com. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está chegando ao fim de mais um vídeo explicativo sobre contabilização de negociações em plataformas multilaterais. Muito obrigado pela sua presença. Aproveito para convidar você a seguir o nosso canal no YouTube e todas as redes sociais, que é o @Dinastia Contábil. E lembre-se de clicar no sininho para receber notificações e novidades de nossos vídeos. Caso tenha alguma dúvida, você poderá postar a dúvida aqui embaixo mesmo, que brevemente daremos o retorno. Mais uma vez, muito obrigado, prosperidade para você e para sua empresa e até a próxima.